No vídeo de hoje vamos falar sobre as nuances da intimidade sexual heterossexual, mais precisamente a feminina. Mulheres e o perfeccionismo. As mulheres, para fazerem sexo, elas precisam se sentir sexy. E muito dessa paixão, desse desejo, envolve o fato dela poder se sentir sexy com ela mesma. O que muitas vezes vai de desacordo com esse perfeccionismo, essa voz que temos na nossa cabeça que nos critica e nos julga o tempo todo. Mas como sei que a audiência feminina do Sem Mimimi é repleta e formada por mulheres de alto nível que querem sempre ser a funcionária perfeita, a amiga perfeita, a mulher, namorada, esposa, filha e mãe perfeita, no vídeo de hoje vamos falar sobre feminilidade, desejos e o perfeccionismo. Ser perfeccionista é uma das características mais eficientes de uma sociedade consumista. E esse não é um privilégio das mulheres. Nós homens temos uma lista enorme de coisas que pode nos fazer nos sentir inadequados, insuficientes ou que não somos homens o suficientes e precisamos sempre de algo a mais. Se você for pensar sobre sexualidade, a experiência de se deixar ir, de se deixar levar, a experiência do prazer, quais são os bloqueios que nos prevêem de ter essa experiência do prazer? Em uma narrativa muito comum, você pode escutar muitos homens falar: nada me excita mais do que ver a mulher excitada, correto? Porque se ela está excitada, o homem não tem por que se preocupar se ele a está machucando. O que é o maior bloqueio sexual masculino? É o medo de se sentir como um predador. E o que é esse medo? É o medo que muitos homens muitas vezes podem ter de achar que a mulher está com medo deles. O que nós vemos muitas vezes em filmes, novelas, de todos os tipos, é justamente essa fantasia masculina. Em filmes, novelas, a mulher sempre está afim de sexo, elas sempre querem mais, elas nunca têm dor de cabeça, elas sempre dizem eu também. E não há razões para o homem se sentir inadequado, com medo da rejeição ou de que ela está desfrutando ou não. O que são as 3 experiências psicologicamente sexuais mais importantes para os homens? E eu as repito: não ter medo de se sentir inadequado, não ter medo de rejeição e não ter que se preocupar com a certeza de que se a mulher está desfrutando do sexo tanto quanto ele. Os obstáculos em sexualidade são os opostos dos nossos papéis sociais. Se você é um homem que foi educado para ser um protetor, você deve se livrar desse papel, se deixar ir, se permitir em ter prazer sexualmente. E a mulher é a mesma coisa, é o mesmo paralelo, é o cuidar. Em sua grande maioria, você nunca escuta as mulheres dizendo: nada me excita mais do que vê-lo excitado. Se ela não está afim, se ela não está afim de transar, não faz diferença. Você pode estar do lado dela com a maior ereção do mundo, que não vai fazer diferença nenhuma. A lojinha tá fechada, não vai acontecer nada ali. O que excita a mulher é ser a excitação. Esse é o grande segredo da sexualidade feminina. É massivamente narcisista. Ela precisa se preocupar e pensar sobre ela mesma, o que é o oposto de pensar no outro ou ser responsável pelo outro. Se ela consegue pensar sobre ela mesma, então ela consegue desfrutar e estar presente e afim daquele momento. E para ela poder pensar sobre ela mesma, ela deve gostar de si mesma e deixar de escutar essa voz crítica e perfeccionista na cabeça. Se ela começa a pensar sobre tudo aquilo que ela acha que não tem bom o suficiente ou que ela não gosta dela, ela acaba se fechando para ela mesma e para o seu parceiro. Antes de você perguntar para uma mulher se ela faria amor com um homem ou com uma mulher, se for o caso, pergunte se ela faria amor com ela mesma, porque se a resposta for não, ela também não vai querer nenhuma outra pessoa fazendo amor com ela. E aí que entra o perfeccionismo, essa voz crítica que todos nós temos na nossa cabeça, mas que para a mulher é mais difícil de não escutá-la, porque ela é mais autorreflexiva do que é para o homem. Essa é aquela voz que fica dentro da sua cabeça te dizendo para esconder o que você gosta sexualmente. Talvez porque você possa se sentir julgada pelos homens, muitas vezes até mesmo pelas mulheres, e aí você separa o seu relacionamento em 5 camadas, você não sabe se deve dizer o que você gosta, e aí você acaba dizendo o que você não gosta, e você sabe que isso está errado, e claro, isso deixa qualquer um louco, tanto homens quanto mulheres. A conclusão é que, mulheres, vocês devem ter bem claros as coisas que te dão prazer sexualmente, e não tentar esconder. E ser perfeccionista na hora do sexo não te fará bem nenhum.
E nós homens temos o dever e a obrigação de criar um clima e um ambiente agradável e prazeroso e facilitar o caminho da mulher para que ela possa ter uma experiência sexual tão prazerosa quanto a nossa. E eu digo facilitar porque está mais nas mãos das mulheres do que nas mãos dos homens. Mas nós homens também não é só abaixar a calça, dar aquela bombada, fumar um cigarro, virar do lado e dormir, né? Dá para fazer mais também. E como sempre, não tem mimimi sem mimimi.